Estamos aqui nesse podcast, Madgav 30 anos, contando com os sócios do escritório a história, a trajetória dessa excelência jurídica que o escritório alcança nesses 30 anos de existência. E a gente conversa agora com Flávio Monteiro de Andrade, que é mestre em Direito do Trabalho, professor, sócio responsável pela área trabalhista desde 2005. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, trajetória, os bastidores, os casos complexos, essa vida do dia a dia do escritório. Você entrou na Madgav em 2005. Conta pra gente como é que foi sua chegada e como é que foi a sua percepção do escritório quando você chegou. Bom, Paulo, eu me formei em 2004 e trabalhava num escritório que era especializado em direito trabalhista. E aí fui fazer um curso no exterior, e enquanto eu estava lá, os meus atuais sócios me chamaram para vir para o Madgav, porque eles estavam trazendo uma carteira trabalhista nova e precisariam de um advogado para começar a área no Madgav. Até então tinham algumas poucas demandas, mas a partir dali iam ter demandas recorrentes e a necessidade de trazer uma pessoa que fosse especializada na área. Então eu vim assim jovem, né, recém-formado e com muito animado para poder fazer esse trabalho e comecei, né? Agora já são aí praticamente 20 anos que eu estou aqui, então desses 30 anos eu tive aí mais ou menos 2/3 do tempo e foi uma área que começou assim pequena, né? Eram basicamente 2 clientes que a gente tinha. E de lá para cá, nem sei te dizer assim quantos casos de clientes que nós tivemos aí dos mais variados tipos. Mesmo sendo irmão dos dois sócios, você tem uma experiência no direito trabalhista antes do escritório. Como é que foi essa adaptação, essa percepção na chegada e o que isso influenciou na tua experiência? Eu era meio rebelde, né? Não queria assim seguir os passos dos meus irmãos de ir para o direito, mas acabei indo para o direito, então falei, pelo menos vou me distinguir dentro do direito, né? E fui para o direito do trabalho. E na época, como eles não tinham direito do trabalho, eu fui fazer monitoria com um professor meu, que hoje é o Antônio Fabrício, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, já foi presidente aqui da OAB, uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. E então eu também fui trabalhar nesse escritório, e aí eu gostei da área, sabe? Conheci pessoas, né? E fiquei com essa vontade de seguir, e acabou tendo essa coincidência aí de o nosso escritório também, na época, precisar de uma pessoa, eu estar disponível para isso e fiz essa migração e estou aí desde então. Olhando o mercado jurídico, a Madgav se diferencia em que desse mercado jurídico, na sua opinião? Olha, Paulo, eu acho que a gente tenta se diferenciar tanto internamente como externamente. Então a gente tenta, primeiro internamente, de ter uma relação diferenciada com os nossos colaboradores, com os advogados que trabalham aqui. Para você ter uma ideia, a gente tem empregados que estão aqui no escritório há mais tempo do que eu. Então a gente tem uma cultura assim de as pessoas virem para cá e ficarem. E é uma área que me interessa muito, porque como advogado trabalhista também me interessa muito pelo tema do trabalho, das relações trabalhistas, do ponto de vista da sociologia também, da filosofia, da política, e acho que o Madgav reflete isso internamente, no sentido de permitir que as pessoas elas consigam ter uma vida no trabalho que seja compatível com a sua vida fora do trabalho também. Então a gente, sabe, absorve as demandas dos nossos colaboradores, né, para que eles possam continuar conosco. Eu acho que assim deveria ser em todo lugar. E isso né, traz um clima interno que é muito bom, e a gente consegue também externamente ter os nossos diferenciais, eu acho que principalmente na questão da especialização. Todos os sócios aqui, eles sempre prezam muito por continuar estudando, adquirindo novos conhecimentos. Eu continuo professor, hoje eu sou professor em 2 instituições, no IDMEC e na Esquemar. Tenho outros sócios também que já foram professores, tem sócios que são professores ainda.
enfim, é uma coisa que a gente incentiva muitas pessoas a fazerem. E estamos sempre buscando, né? Agora mesmo o escritório está passando por uma grande reformulação no setor financeiro para trazer novas tecnologias aí para melhorar a qualidade das nossas informações financeiras. Participamos, né, todos os sócios também de eventos fora daqui, junto à OAB, junto às nossas instituições de classe, associações que tenham algum tipo de interesse com o escritório. Então, acho que é isso, sabe? Prezando por uma entrega que seja diferenciada na qualidade, assim, né? Um serviço, eu costumo dizer que a gente absorve os problemas dos clientes para que os clientes possam dormir em paz e a gente fique sem sono por eles. Como é que é essa história da atenção a uma equipe que traduz-se em engajamento dessa mesma equipe? Qual é o resultado disso no dia a dia do atendimento? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque a gente hoje sofre, eu acho que a gente vê isso nos nossos clientes, né? A gente, como mercado, como sociedade, sofre muito com a rotatividade. As pessoas não ficam muito tempo nos lugares e para o nosso negócio é fundamental que fiquem, porque elas precisam conhecer a história do cliente, a história dos processos, as demandas, as soluções são viáveis, para melhorar a qualidade do serviço e também do relacionamento, que é uma coisa que é muito valorizada na nossa área, saber entregar e também saber comunicar bem isso com o cliente, entender melhor a demanda e por aí vai. Desses 20 anos de direito trabalhista, o que mudou depois de uma reforma trabalhista que acompanhamos, né, e há 4 anos, mesmo em 4 anos, 5 anos, um embrião de uma reforma trabalhista, o que mudou no direito do trabalho? Olha, mudou bastante, vem mudando muito. O direito do trabalho, ele vem mudando aí muito já, no Brasil, acho que desde o final da década de 80, num sentido assim de flexibilização, né, de você admitir novas relações trabalhistas que não sejam exatamente CLT, e de uns tempos para cá, depois da reforma trabalhista, se agravou muito. A gente tem visto aí essa celeuma toda da Justiça do Trabalho com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo, ele vem criando uma jurisprudência, ele hierarquicamente é superior à Justiça do Trabalho, para aceitar contratos que não sejam CLT em situações que a Justiça do Trabalho entendiam que tinham que ser CLT. Então, realmente, assim, as mudanças são muito profundas e impacta também na nossa forma de advogar, né? A gente está com uma expectativa de que, com o passar do tempo, isso possa diminuir um pouco a demanda da Justiça do Trabalho. Até agora não aconteceu, pelo contrário, né? No último ano aí a gente viu um crescimento, uma retomada no crescimento no número de processos trabalhistas, mas existe um receio geral da classe dos advogados de isso afetar futuramente, sabe, o número de processos, de demandas que a gente vai ter. Nesses 20 anos, você acompanha uma transformação cultural, social, de comunicação. Hoje a gente tem inteligência artificial, hoje nós temos veículos de pesquisa, de busca disponíveis a todo mundo. Quanto isso interfere na interpretação, no trabalho do advogado? Muda tudo, né? Hoje tem sistemas assim que você consegue pesquisar a jurisprudência e o comportamento dela no Brasil inteiro. Uma coisa que antes você precisava conhecer alguém que fosse dali para poder te contar como que os juízes pensavam. A inteligência artificial, ela no direito, ela ainda está incipiente, mas eu acho que a gente já pode prever que ela vai produzir assim, alterações muito drásticas. Aqui no escritório, a gente tem, assim, na minha área especificamente, incentivado as pessoas a usarem, para aprender a usar, a forma correta de usar, né? E a gente fica, assim, assustado, né? Às vezes, coisas que você gastava 2 horas, 3 horas para fazer, você faz em 30 minutos. Então, é um ganho de produtividade, mas com muito cuidado, porque eu acho que a inteligência artificial, no estado que ela está, ela precisa de alguém que saiba sobre o que ela faz, né? Ela não consegue ainda ajudar uma pessoa que não é versada naquela matéria a fazer algum trabalho naquilo. Vamos falar um pouquinho de inteligência natural. Você é professor. Nós temos uma transformação até nos processos de aprendizagem.
Nos preocupa muito quando observamos, por exemplo, o desempenho de alunos do ensino médio avaliado por organismos internacionais e mesmo as avaliações internas do nosso desempenho educacional. Quanto isso está interferindo? Quanto isso interfere no exercício da advocacia por parte desses novos entrantes? Muda muito, né? O desafio é maior, a gente sente. Eu até hoje tenho uma visão um pouco privilegiada do cenário, porque eu estou em 2 instituições que prezam muito pela qualidade, mesmo que a custo de ter poucos alunos. Então, por exemplo, neste semestre agora, eu em uma instituição eu tinha 8 alunos, na outra eu tinha 7. Você está falando de IBMEC e Esquemar. IBMEC e Esquemar. Uhum. Então, eles têm essa política de manter o filtro, né, de entrada só de bons alunos, mesmo que isso impacte na performance, vamos dizer assim, do curso. Mas já dei aula em outras instituições com perfil diferente e tem muitos colegas também que são professores. E a gente percebe isso, né? Muita gente que não consegue acompanhar o aprendizado da maneira certa e isso impacta na formação de profissionais. Hoje a gente escuta também dos escritórios, é um problema que a gente vive também. Quando tem necessidade de recrutamento, é encontrar advogados assim, que tenham a capacidade de desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido com qualidade, do jeito que é a expectativa dos bons escritórios é. Nós falamos do passado, falamos do presente, queria que você desse uma olhada para o futuro. Como é que você vê o futuro da advocacia e o futuro da Madgave inserida nesse contexto da advocacia? Eu te ouvindo aí, a palavra que me vem à cabeça é transformação, sabe? Eu acho que a advocacia está se transformando, o trabalho está se transformando e a sociedade de advogados vão ter que acompanhar essas transformações, se anteciparem a essas transformações. Enfim, tanto do ponto de vista das relações humanas, como do ponto de vista das novas tecnologias, aprender, né, com esses garotos que estão chegando aí, que tem uma visão diferente sobre trabalho, sobre descanso, como a gente sabe, a geração Z e as próximas gerações que devem ser desse tipo também. Falando nessa forma de transformação, nós temos um judiciário sobrecarregado em todas as áreas e uma geração que está vindo com muita pressa. Como é que nós vamos fazer para conciliar a geração de advogados novos, que virá com a pressa da geração Z, com um processo de sistema judiciário que é lento, que agarra em processos, em quantidade, em dificuldade para fazer girar mais rápido? É uma boa pergunta, viu? Porque hoje o que eu mais escuto dos meus alunos é que eles não querem mais advogar, sabe? Quando eles, né, perguntam sobre o que é advocacia, como é a advocacia, eles não querem. Muitos, inclusive, não querem assim, seguir estritamente no direito, né? Eu acho que hoje essa geração também tem isso, né? Eles querem ter uma experiência profissional mais ampla, né? Menos restrita. Então, eu não sei o que esperar desse futuro, né? Assim, acho que a gente tem que estar de coração aberto para entender. Eu gosto da aula em boa parte por isso, né? Para estar ali junto dos jovens e conhecendo um mundo novo. E espero que eu consiga acompanhar isso daí. E nesse processo de acompanhamento dessa transformação, o teu cliente também se transformou? Aquele que te procura também se transformou? Mudou bastante, né? O nível de exigência subiu muito. É como tudo, né? Eu me lembro, né, quando a gente ia ao banco antigamente, né? O banco tinha... você chegava lá, tinha uma multidão de pessoas no banco, uma multidão de funcionários, e essas atividades do banco foram sendo passadas para nós, né? Hoje a gente é que faz tudo, você não tem contato com ninguém. Ou elas foram automatizadas 100%, ou elas foram transferidas para o usuário do serviço. E, de certa forma, é um pouco do que a gente vive também com a advocacia, né? A gente foi absorvendo demandas, porque o mercado no Brasil é muito competitivo, né? É um dado também estatístico incontestável que no Brasil a gente tem advogados demais por habitante, né? Então, isso produz uma pressão sobre os escritórios de advocacia e sobre o mercado nesse sentido, né? As empresas, principalmente as maiores, né, elas têm um poder de barganha assim grande e nos obrigam a estar sempre absorvendo novas demandas, fazendo mais e melhor. Para a gente falar um pouquinho, para finalizar um pouquinho, para entrar na reta final da nossa conversa,
Que mensagem você daria para quem está nos ouvindo agora, falando sobre essa advocacia, sobre exercício do direito, que é tão desafiador, que é tão instigante? Que mensagem você deixaria? Olha, eu acho que o advogado, ele tem que ter vocação, sabe, tem que realmente, ter prazer na atividade jurídica e no auxílio de pessoas e na resolução de problemas jurídicos, e ter muita paciência, né, que é hoje o que vem faltando aí para as novas gerações, porque os resultados vêm, mas eles demoram às vezes um pouco, né, os próprios processos judiciais, como a gente sabe, inclusive no trabalhista, que dizem que é rápido, a gente tem processos que demoram 10, 12, às vezes 15 anos, né. Flávio Monteiro de Andrade, mestre em Direito do Trabalho, professor, sócio responsável pela área trabalhista do escritório da Madigave nesses 30 anos nesse podcast. Prazer ter conversado com você. Prazer, Paulo, obrigado. E olha, a gente continua com esse podcast, você continua nos acompanhando. Até o próximo episódio.